Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o poder da mulher. Bom, como acho que a maioria já sabe, né, eu sou uma mulher com a polaridade masculina. E por que que isso ocorre? Por que que algumas mulheres vieram com a polaridade masculina? Bom, primeiramente por causa do ego, né? Se eu fosse um homem, com certeza eu não queria saber do meu gêmeo nunca, eu acho, na vida. Ia ser muito mais difícil para mim abrir o meu coração. E vindo mulher, né, eu consegui, não tão facilmente, mas a duras penas, mas consegui abrir o coração de certa forma. E a gente precisa entender, né, que a mulher, ela é uma potência, né? A mulher é uma potência. E a gente está muito distante disso, né? Porque lá atrás, né, a Matrix, né, aquela elite trevosa, né, que manda em tudo aqui na Matrix, o que que ela fez? Essa elite, ela sabia, né, do poder da mulher, do poder dela, de uma mulher, né, com o seu masculino divino ali, né, de uma DF com o DM. Então ela entende, né, desse poder grandioso dessas mulheres e ela começou, né, a cortar, né, a diminuir essas mulheres. Tanto é que, se vocês olharem na Bíblia, quase não se fala da mulher. Maria Madalena, né, que foi a esposa de Jesus, ela foi cortada, né, da Bíblia. Tem alguns trechos que falam, né, sobre esse casal de Jesus beijando ela na boca. E naquela época, um homem não poderia encostar numa mulher assim do nada, né? Então, para a gente entender, né, que no passado eles quiseram excluir as mulheres, né? As mulheres, rebaixando-as, né? Diminuindo as mulheres. E a gente precisa entender o quão grandioso é uma mulher. A mulher é aquela que tem a menstruação, né? Que ela tem a intuição, ela se conecta com a lua, né? Ela se conecta com fases, né? Cada fase, né, da lua a gente tá em um jeito diferente, né? Em um mês a gente muda, né? A gente vai mudando, né? Os nossos sentimentos, nossas emoções. E lá atrás, né, essa elite, ela viu, né, o poder dessa mulher. E o que que ela poderia fazer de tão grandioso, né? As mulheres sempre foram magnéticas, sempre foram bruxas, sempre foram alquimistas, mágicas. E eles não queriam, né, que essas mulheres lembrassem disso, como elas são, né, o poder dessa mulher. O que que ela pode fazer, né? Porque, vejam bem, a mulher, né, ela que desperta, né? Tipo, o masculino, ele se sente atraído, né, o DM, ele se sente atraído por a mulher, né, quando tem a conexão, ele sente que tem alguma coisa ali, mas é a mulher que desperta, né? Claro que estamos falando de um casal hétero, né? E no caso o DF, que sempre é o DF que vai despertar. No meu caso, né, que sou uma mulher DM, por esse motivo talvez eu despertei, porque sou uma polaridade masculina, mas sou uma mulher. Essa elite, né, ela não quer que as mulheres lembrem, né, de tudo que elas foram. Eu acessei vidas, né, em que eu fui uma sacerdotisa. E lá na época da Inquisição, eu fui torturada, eu lembrei de algumas coisas, não especificamente, mas eu trazia, né, nessa vida alguns medos, né, dessa época da Inquisição, onde eu tive que limpar isso. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende, e quando a gente tem esse despertar, a gente começa a intercalar as coisas e lembrar, né? Isso não acontece para todo mundo, mas se a espiritualidade acha que você consegue, né, sustentar isso, né, e lembrar, você vai lembrar. E eu lembro, né, desde criança, né, a minha mãe falando sempre que, se a mulher fosse boa, ela não dava a maçã lá pro Adão. A minha mãe falava assim. Ela falava muito mal de mulher, porque minha mãe estava totalmente desconectada do feminino. Quando a mulher está desconectada do feminino, ela fala mal de outras mulheres. Eu vejo, né, às vezes
uma situação ali, né? De uma mulher que foi estuprada, e sempre outras mulheres achando defeito, né? Achando que a mulher é culpada, colocando, né, coisas na situação que como que a mulher fosse culpada de tudo aquilo. Eu lembro que meu primeiro relacionamento, meu primeiro namorado, ele me deu um tapa. E eu lembro que a minha mãe, em vez dela me acolher, ela perguntou para mim o seguinte, ela disse: o que você fez para receber esse tapa? E eu fiquei triste, porque eu fiquei pensando, eu fiquei me culpando, né? Pensei, meu Deus, mas eu não fiz nada. E eu não entendia esse diálogo da minha mãe, né? Porque em vez dela me acolher, ela começou a me punir de certa forma, né? Com o falar dela. Ela quis dizer que eu estava fazendo as coisas erradas. E, na verdade, ele era uma pessoa possessiva, uma pessoa ciumenta. E eu não estava fazendo nada de errado. Então, já começa aí, né? E por muitas vezes eu lembro que quando eu menstruava eu ficava horrorizada porque eu tinha raiva de ser mulher. Por um bom tempo eu fiquei assim, eu não queria ser mulher, porque eu achava que o homem, né, o homem ele sempre estava lá no topo, né, e a mulher era sempre diminuída, né, a mulher ela ganha menos que o homem, dependendo do que ela vai trabalhar. E é isso, né, que a Matrix quer, né? Ela quer que as mulheres sejam rebaixadas sempre, né? Hoje essa sexualidade exacerbada, né, onde a gente olha as coisas é tudo muito sexual, aquela mulher se vulgarizando, né, nas redes sociais e muitas vezes vendendo o corpo também, né? Então assim ficou tudo muito fácil, né? Então assim eu não estou falando, né, de quem está fazendo isso. Eu só quero colocar alguns pontos, tá? Então, assim, ficou tudo muito fácil e a mulher, ela sempre foi a parte essencial da dinâmica, né? A mulher é aquela mais sensível, mais magnética, né? Um padre, né, que tinha aquele voto, né, de castidade, né? Quando a mulher ela era muito sedutora, muito magnética, os padres eles começavam a dizer que aquela mulher estava, né, com uma coisa ruim nela, né? Porque ele se sentia atraído pelaquela mulher e ele queria dizer que ela era uma bruxa que estava fazendo coisas para ele. Então assim, por isso que começou essa inquisição, porque para essa elite, né, por trás, né, aí não é interessante, né, as mulheres lembrarem de quem são, porque as mulheres sempre foram muito magnéticas. E quando estamos em uma dinâmica, o que acontece? A mulher, ela começa a se diminuir para caber na vida do outro. Às vezes aquele homem, ele é casado, ele tem a vida dele, ou ele fica lá atrás de outras mulheres e a mulher ela vai se diminuindo. Assim, cada caso é um caso, mas a gente se acha menos que o outro. Na verdade, somos iguais, não somos mais ou menos que o outro. E a mulher, ela precisa lembrar quão poderosa ela é. Mas é claro que para isso tudo temos que lembrar sempre do ego, né? Para esse ego não ficar muito exaltado, né? Também, né? Tudo precisa de um controle. Eu sou um divino masculino e eu lembro que quando eu despertei para, né, na minha dinâmica, eu olhava para o meu gêmeo, mesmo por redes sociais, e eu pensava, eu colocava ele no pedestal, porque ele é o DEF, né? Ele estava muito magnético para mim. Então eu colocava ele no pedestal e eu pensava, como eu vou encostar nesse homem? Como eu vou beijar esse homem? Né? Eu ficava me perguntando, porque eu via um Deus nele, né? E um Deus grego, porque eu pensava, como eu vou encostar numa coisa divina? Era esse meu pensamento. E eu tinha os meus medos, né? Também, né? Medo de não ser aceita, aqueles medos todos que nós já conhecemos. E por mais que na dinâmica, né? A gente começa a se diminuir, né? Por causa das nossas dores, né? A gente se acha menos e sempre o masculino, né? O DM, ele vai
a exaltar aquela mulher, por mais que ele não fale verbalmente, mas ele sempre vai achar que ele não merece tudo aquilo, que ele vai achar aquela mulher maravilhosa, e nós não se achamos assim, né? Nós ficamos nos diminuindo ainda, né? Não conseguimos ancorar a nossa verdadeira essência, né, de mulher. E quando temos esse despertar, em algum momento, né, nós mulheres vamos ser chamadas para olhar esse feminino, o feminino sagrado, né, aquele que foi escondido. Quando a minha Kundalini despertou, na primeira coisa que eu fiz ali no primeiro mês, que me deu muita vontade, eu comecei a lembrar que eu fui uma sacerdotisa. E eu comecei a procurar retiros, né, de encontro de mulheres, porque eu queria me conectar com aquilo, me conectar com o cacau. Eu comprei esse tambor aqui, né, porque comecei a acessar coisas e comecei a me deslumbrar com tudo que eu fazia, e eu pensava, mas como eu fiz tudo isso se hoje eu me sinto assim tão mal de ser uma mulher? Não porque tenho uma polaridade masculina, mas porque sempre fui muito julgada por ser mulher, né? Sempre fui muito atacada por ser mulher. Muitas mulheres, né, na minha vida me atacavam, né, dizendo que queriam sempre me diminuir. Muitas pessoas viam, né, um brilho em mim como mulher, e eu não enxergava esse brilho. Eu sempre me menosprezava, achava que eu era menos que os outros. Então, eu trouxe esse vídeo só para vocês começarem a lembrar de coisas no seu dia a dia, né? Porque nós, mulheres, somos potentes, né? Sempre tivemos sentimos coisas grandes, tanto é que a mulher, ela é a primeira, né? A mulher, ela é a primeira a ter as intuições, a acessar vidas passadas, a começar a ter as faculdades psíquicas, né, aumentadas. A intuição aumenta muito na dinâmica. E chega um momento em que você vai ser puxado para olhar, né, ao seu sagrado feminino, né, a entender o motivo, né, que você se desconectou tanto da sua essência feminina. Por mais que você seja uma mulher DF, às vezes está tão, né, ali no seu dia a dia, naquela mecânica ali, que você nem vê que você está com até com a sua polaridade invertida ali, né, está agindo muito no masculino, ao invés de sentir mais, né, de ser mais intuitiva. E eu, já por ser uma mulher DM, eu sempre fiquei muito na polaridade masculina. Conforme foi passando o tempo, né, depois ali dos 20 e poucos, ali nos 30 anos, eu comecei a ficar muito na polaridade masculina, por coisas que me aconteceram e também por essa desigualdade, né, os outros sempre querendo atacar as mulheres, porque para a Matrix não é interessante as mulheres se posicionarem, né? As mulheres se sentirem inteiras. E às vezes ainda, né, olhamos para uma mulher e ainda temos o costume de ficar achando defeitos naquela mulher, né? Julgando aquela mulher. Às vezes porque isso, né, ocorreu tantos anos que é um pouco difícil a gente sair dessa dualidade, né? Porque a mulher, ela que é a mulher que desperta o homem, né? A mulher que desperta o DM. A pessoa comentou assim, né? Que as mulheres que vêm mais na igreja, né? Que se conectam mais com o divino, né? Com as religiões. E elas trazem o marido, porque o marido às vezes está lá, né? Meio naquela vida dele lá, ele não está conectado. Então a mulher que faz isso. Então vocês notem que o que acontece, né, na dinâmica, nós mulheres, né, eu sou uma casa à parte, né, porque sou uma DM, mas estou mulher nessa encarnação, e a gente desperta e puxa o outro, né, porque o outro, ele está lá dormindinho e você que acorda ele. Então olha o seu poder, né? Querendo ou não, você é potente, né? E isso eu estou falando também não só pelo fato de ser mulher, mas a polaridade feminina, tá? Se for dois homens, tá?
E então a polaridade feminina, ela vai puxar o divino masculino de alguma forma, né? Ela vai puxar, ela vai fazer essa pessoa acordar. No caso de uma mulher DM, o DF ele sempre soube do vínculo, né? Ele só não consegue dar nomes, ele não consegue entender porque ele está num corpo de homem, né? Então, ele vai vivendo a vida conforme foi passado para ele, né? Ele acha que aquela estrutura que ele vive da Matrix é o certo. E quando ele se vê, né, numa dinâmica de chama gêmeas, vai começar a ruir tudo, né, para ele vai começar a sentir muito, ficar muito mais emocional, porque a polaridade dele vai começar a fluir, né, o divino feminino homem, tá? E hoje era isso, eu só queria trazer esses lembretes, né, que precisamos lembrar sempre, né, que a mulher, ela é potente, a mulher é tudo, né, é a Matrix que deixou a gente, né, diminuída, né, a gente sempre pensar que somos menos, pensar que estamos sendo rebaixadas, né, por aquele homem fazer isso, fazer aquilo, né. Então assim, ó, sempre lembrar que somos poderosas, né, que somos as intuitivas, que nós que despertamos o outro, né, é a polaridade feminina que desperta o outro. Então sempre lembrar disso, vamos lembrar de ancorar o nosso feminino, né, de cuidar do nosso sagrado feminino, né. Como a gente pode cuidar do sagrado feminino? Fazendo vaporização do útero, fazendo purificação do útero, né, usando cacau, se conectar com esse feminino, né, para a gente resgatar esse feminino novamente. E gostaria de agradecer e hoje era isso.